Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade social, como parte da nossa disciplina de saúde mental e psicopatologia. Ansiedade social é o medo de ser exposto à observação atenta de outrem e que leva a evitar situações sociais. As fobias sociais graves se acompanham habitualmente de uma perda de autoestima e de um medo de ser criticado. As fobias sociais podem se manifestar por rubor, tremor das mãos, náusea ou um desejo urgente de urinar, sendo que o paciente, por vezes, está convencido que uma ou outra dessas manifestações secundárias constitui seu problema primário. Os sintomas podem evoluir para um ataque de pânico. Bom, pessoal, óbvio que eu não vou dar aula desse jeito, né? Eu estou tentando só mostrar para vocês como é o desempenho de uma pessoa que tem ansiedade social quando precisa apresentar alguma coisa. Vejam que de repente as letrinhas vão ser pequenininhas, vai falar num tom baixo, geralmente vai ficar de costas para vocês, olhando para o quadro e lendo tudo. Esse seria o desempenho de uma pessoa com fobia social ou ansiedade social. Como é que seria de uma maneira diferente de quem tem ansiedade social ou fobia social? Seria assim. Ansiedade social, pessoal, é um medo de ser exposto à observação, especialmente a observação atenta de outras pessoas e que esse medo leva a evitar situações sociais. As fobias sociais graves se acompanham habitualmente de uma perda de autoestima e de um medo de ser criticado muito grande. As fobias sociais podem se manifestar, como vocês podem ver aqui, por rubor, por tremor das mãos, náusea, um desejo urgente de urinar, miccional, sendo que o paciente por vezes está convencido de que uma ou outra dessas manifestações secundárias constitui o seu problema principal. Eles procuram ajuda porque eles não conseguem parar de querer ir no banheiro fazer xixi, mas quando vão lá e saem umas gotinhas. E esses sintomas às vezes podem ser tão graves, mas tão graves que podem até evoluir para uma crise de pânico, um ataque de pânico. Então vejam que tem uma diferença muito grande de comunicação entre pessoas que têm ansiedade social e pessoas que não têm ansiedade social. Vamos então para a nossa aula de fato. A ansiedade social é também conhecida como fobia social. Eu, pessoalmente, prefiro chamar de fobia social. Inclusive, essa abreviatura ali, TAS, o TAS, o pessoal usa muito como transtorno por abuso de substâncias. Então, eu prefiro chamar de fobia social, que é um nome antigo. Mais modernamente, ansiedade social, mas são sinônimos, né? Modos diferentes de falar da mesma coisa. O paciente, então, apresenta como característica central o medo excessivo de ser alvo da atenção de outras pessoas. A gente chama isso de exposição social. É um medo excessivo de se expor. Porque medo de se expor, vou confessar para vocês que todo mundo tem. Claro, quanto mais a gente treina, menos medo a gente tem. Quanto mais a gente se habitua, habituação cerebral, menos medo a gente tem. Mas um pouquinho de medo, todo mundo tem. Mas, no caso da fobia social, é um medo excessivo. Como se o paciente tivesse medo de fazer algo ou agir de um modo que ele fosse ficar envergonhado, embaraçado. Certo? É frequentemente acompanhado por ansiedade antecipatória. Tem uma apresentação para fazer daqui a 2 semanas, o cara já começa a sofrer por antecedência, certo? E comportamento evitativo, ele não vai, ele não apresenta. Então, muito frequente, ansiedade antecipatória e o comportamento de evitação ou comportamento evitativo. E pode se tornar um transtorno tão grave quanto qualquer outro transtorno psiquiátrico, a ponto de trazer incapacitação e prejuízos funcionais bem importantes, bem sérios.
Mas o que a gente sabe é que, de uma certa maneira, a fobia social ela é negligenciada em relação a estudos. Pouca gente estuda fobia social a fundo. Então a gente tem, às vezes, poucas evidências de neurobiologia, poucas evidências de alguns tratamentos, porque a fobia social realmente ela é mais negligenciada do que outros transtornos psiquiátricos, como transtorno bipolar, hiperatividade, déficit de atenção, o próprio transtorno obsessivo compulsivo, são muito mais frequentemente estudados do que a fobia social. Vamos dar uma olhada então na epidemiologia, né? Alguns dados epidemiológicos sobre a fobia social. Estudos epidemiológicos mostram que a fobia social é o mais prevalente de todos os transtornos ansiosos, certo? Eu acho que no fundo deve ser o segundo, porque eu acho que se a gente juntar fobias específicas tudo num saco só, vou dizer que as fobias específicas, que a gente ainda vai ver, né, são realmente os mais frequentes. Mas, se a gente for separar as fobias específicas, fobia de aranha, fobia de altura, fobia disso, fobia daquilo, a fobia social, de um modo geral, ela é o mais prevalente, o mais frequente. Um estudo americano, né, descreveu uma prevalência ao longo da vida de cerca de 12% e a prevalência em 12 meses em torno de 7%. Então, de modo geral, acho que a gente pode falar assim, de uma maneira mais conservadora, em torno de 10% das pessoas apresenta algum grau, alguma gravidade de fobia social. Né? Segundo esse estudo, então, a fobia social seria o terceiro transtorno mental mais comum, não só dos de ansiedade, transtorno mental mais comum, atrás apenas da depressão e de dependência ao álcool. Né? Então, bastante gente com fobia social para a gente atender. Né? Em todas as esferas. Tem se relatado uma ampla variação na taxa de prevalência dos trabalhos. Né? Então, tem trabalhos que acha 3%, tem trabalho que acha 13%. Então, relativamente ampla essa taxa de variação, provavelmente pelas metodologias utilizadas nesses estudos. Né? Cerca de 10%, então, é a prevalência de casos clinicamente significativos de fobia social, aqueles que realmente talvez precisem de um tratamento, porque acabam interferindo na vida da pessoa, no desempenho da pessoa enquanto ser social, enquanto ser profissional. A proporção entre homens e mulheres é que é basicamente o dobro. As mulheres têm o dobro da prevalência dos homens, mas parece que homens acabam procurando mais o tratamento, talvez por uma questão cultural, né? O homem ainda é mais exigido profissionalmente, ainda é mais exigido que ele tenha que se expor, que ele tenha que tomar a dianteira, que ele seja o carro-chefe. E aí quando isso colide, essas exigências colidem com a fobia social, ele acaba procurando tratamento. Enquanto que as mulheres, de repente, não são tão estimuladas a se expor, não são estimuladas a ser o carro-chefe, procuram talvez um pouco menos de tratamento, mas isso está mudando, A tendência é que acabe ficando igual essa proporção entre homens e mulheres. A idade de pico do início é em torno dos 15 anos, certo? Então ali qualquer idade, pode começar na infância também, mas o pico é na adolescência, entre 15 e 18 anos mais ou menos, quando existem exigências sociais de autonomia, a pessoa ter que passar mais tempo fora de casa, provavelmente por causa da universidade, da faculdade, ou até por causa de questões de trabalho mesmo. Então começam a aparecer esses conflitos entre as exigências sociais e a fobia social do cidadão. E ele não consegue ter o desempenho que ele gostaria. Em crianças e adolescentes, a prevalência é um pouco menor, em torno de 1%. Né? Parece que então é realmente da adolescência para cima que a coisa começa a aparecer. Talvez porque crianças não tenham uma exigência social tão grande quanto adolescentes e adultos jovens. Vamos dar uma olhada então nas causas, na etiologia. Eu gosto muito de olhar sempre os aspectos biológicos, os psicológicos e os culturais, sociais. Né? Então, se a gente pegar a fobia social como o epicentro da nossa encrenca, nós vamos ter provavelmente fatores familiares e hereditários que vão estar influenciando de alguma maneira na causa, no surgimento da fobia social, fatores biológicos, fatores cognitivos,
fatores de condicionamento, podemos chamar talvez de fatores até comportamentais, e fatores temperamentais, que tem a ver com a personalidade daquele sujeito. Vamos dar uma olhada então nos fatores hereditários e familiares. A gente sabe que existe um risco relativo cerca de 10 vezes maior entre os parentes de pacientes que têm fobia social para desenvolver o transtorno. Então, se tem alguém na família com fobia social, aumenta a chance da próxima pessoa que for nascer em 10 vezes dela também ter fobia social. Se o pai tem, se a mãe tem, o filho vai ter 10 vezes mais chance do que um pai e uma mãe que não tem fobia social. E estudos com gêmeos, comparando monozigóticos, que eles são idênticos, com os dizigóticos, têm apoiado a noção de um componente genético, porque a frequência de fobia social quando eles são monozigóticos é bem maior do que os dizigóticos, que são geneticamente diferentes. Quando eles são geneticamente parecidos, talvez tenham, mostra que tem a prevalência maior, talvez tenha um componente genético, orgânico, biológico na etiologia da fobia social. De modo aprendizado vicário, pelo convívio com os familiares, parece então que o desenvolvimento de fobia social está associado com figura de pais superprotetores, tanto pai quanto mãe, pais críticos, menos amorosos, talvez que não supram as necessidades daquela criança. Pode ter a ver também com história de abuso, de bullying, abuso não só físico, abuso sexual também, e talvez até de alguns casos de bullying como fator de risco para o desenvolvimento de fobia social lá na adolescência, no início da idade adulta. Se a gente for falar em fatores biológicos, a gente sabe que a dopamina é um dos neurotransmissores mais frequentemente envolvidos na etiologia da fobia social, certo? Tanto que é o único transtorno de ansiedade que apresenta envolvimento do sistema dopaminérgico. Supõe-se que a hipersensibilidade à rejeição seja mediada pela dopamina, os circuitos dopaminérgicos lá. E todas as linhas de pesquisa até o momento sugerem que ocorra uma redução da função dopaminérgica, ou seja, uma disfunção para menos da função dopaminérgica essas pessoas com fobia social. Isso a gente sabe especialmente por estudos de neuroimagem, envolvendo ressonância funcional, espectroscopia. A serotonina também está envolvida, alguns circuitos serotoninérgicos também estão envolvidos, uma vez que são justamente as medicações que mexem com serotonina que ajudam no tratamento. Então, por causa disso, a gente sabe que serotonina tem algum tipo de efeito nos circuitos neurobiológicos da fobia social, embora a serotonina possa, de uma certa maneira, modular o efeito da dopamina. A noradrenalina também a gente sabe que está envolvida porque os sintomas físicos, como taquicardia, sudorese, o rubor facial, vermelhidão facial, são mediados pelo efeito noradrenérgico. E medicações que bloqueiam o efeito noradrenérgico parecem diminuir as manifestações, pelo menos somáticas, da fobia social. A gente sabe também que o GABA, ácido gama-aminobutírico, também está envolvido de alguma maneira no desenvolvimento dos sintomas de fobia social, tanto que muitas vezes os pacientes melhoram usando medicações que agem no sistema GABAérgico. Fatores temperamentais. Crianças que são comportamentalmente inibidas lá pelos 20, 30 anos, lá pelos 20, 30 meses de idade, lá 2, 3, 4 anos de idade, vão ter um risco aumentado para futuros transtornos de ansiedade como um todo, dentre os quais a fobia social. O que a gente especula é que talvez essas crianças tenham nascido com um limiar mais baixo, herdado geneticamente, para responder a estímulos inesperados ou estímulos novos. São pessoas que têm uma hiperatividade dos circuitos para coisas novas, se assustam um pouco mais, dão uma descarga de adrenalina um pouco maior com coisas novas, se surpreendem e se assustam com mais facilidade. Talvez seja uma característica de personalidade temperamental já herdada, de família para família. Os fatores de condicionamento, a gente sabe que os sintomas da fobia social podem constituir uma resposta condicionada.
associada com uma experiência aversiva. A evitação, então, dessa situação considerada aversiva seria um mantenedor da ansiedade, uma vez que o alívio da evitação é um reforço negativo, ou seja, eu evito, não vou, que bom, não fui. Alívio é bom, é uma sensação boa, mas nesse caso a consequência do alívio é ruim, porque a pessoa não enfrenta seus medos e não encara aquela situação que proporciona a ansiedade. O cérebro dela nunca vai se habituar com a situação. E fatores cognitivos, né? O aspecto central da fobia social é um forte desejo de causar uma boa impressão nos outros e crenças negativas em relação a essa estabilidade ou essa habilidade ao seu desempenho. A pessoa não acredita no seu taco, mesmo sabendo ou acreditando que ela tem que agradar, ela tem que fazer o melhor. Então eu tenho que fazer o melhor, mas eu não tenho capacidade para isso. Certo? Então gera esse conflito. E desse conflito vem a ansiedade típica da fobia social. Como é que é a apresentação clínica de um paciente com fobia social, com ansiedade social? Primeiro, a gente tem dois tipos de fobia social, né? A fobia social circunscrita, que envolve uma ou duas situações sociais ou de desempenho. Aí dentro dessa fobia a gente tem a fobia de desempenho, né? Quando a pessoa realmente está sendo avaliada, realmente, uma apresentação, que ela vai ganhar nota, uma banca, né? A gente chama isso de fobia social circunscrita ou ansiedade social circunscrita. E a gente tem a fobia social generalizada, onde os indivíduos temem qualquer tipo de situação, ou seja, uma grande variedade de situações de interação social ou desempenho. É o tipo mais incapacitante, com maior número de comorbidades. Depois nós vamos ver quais são essas comorbidades. Então, na fobia social circunscrita ou de desempenho, a pessoa ainda consegue ter um desempenho emocional, social ainda razoável, mas na fobia social generalizada compromete, interfere bastante no desempenho da pessoa. Né? As situações de desempenho temidas geralmente são, né, falar em público, comer e beber na frente dos outros, urinar em banheiro público, porque vai ter gente olhando, avaliando, entrar numa sala de aula onde já estejam outras pessoas, ou seja, o fóbico social nunca chega atrasado. Se ele chegar atrasado, ele vai ser percebido. Então, ele chega um pouco antes, chega antes, não interage, fica ali quietinho no seu canto, né? Essas situações interacionais que eles evitam geralmente incluem conversar no telefone, falar com estranhos, participar de reuniões sociais, interagir com o sexo oposto, lidar com figuras de autoridade, devolver mercadorias em lojas. A pessoa simplesmente compra, não gosta, mas não devolve porque vai ter que conversar com o vendedor. É bem comum os fóbicos sociais comprarem só para não entrar em conflito ou conversa com os vendedores. Aqueles vendedores mais persistentes acabam levando vantagem em cima dos fóbicos sociais, né? Eles não mantêm o contato visual. Eles podem até manter o contato visual quando tu tá falando, mas quando ele fala, ele desvia o olhar, ele não olha para ti. Então tem essa questão do contato visual, ela é bem significativa, né? Especialmente quando estão falando com pessoas que não são familiares, são consideradas estranhas, né? A ansiedade que surge nessas situações é usualmente acompanhada de algum tipo de sintoma somático agudo ali naquele momento. Suam, sudorese, taquicardia, coração dá uma disparada, parece que vai sair pela boca, tremores de extremidade, geralmente tremor de mão, mas pode ser tremor de membros inferiores, pode ser tremor de cabeça, boca seca, né? Isso alguns que já foram apresentar trabalhos já perceberam que a boca seca, tensão muscular, quando sai daquela situação, relaxa, náusea, algumas vezes até vômitos, né? E alguns sintomas que podem aparecer que são relativamente frequentes são rubor facial, aquela vermelhidão, fica na cara que a pessoa está passando vergonha, né? E urgência urinária, é vontade de ir no banheiro, mas quando chega lá faz 2, 3 gotinhas, que na realidade não é bexiga cheia, é só ansiedade. O curso da fobia social tende a ser crônico, com algumas oscilações, épocas de melhora, épocas de piora, especialmente nas épocas em que tem que se expor, piora, nas épocas em que não precisa se expor, melhora, né?
Então, adolescentes e adultos jovens de faculdade, por exemplo, costumam melhorar nas férias, porque não precisam se expor tanto, ficam dentro das suas casas, e quando tem aula acabam piorando um pouco mais, né? Pessoas com fobia social mostram taxas aumentadas de ideação suicida, não necessariamente tentativas de suicídio, mas ideação suicida, de dependência financeira, dependência de modo geral, porque são pessoas que não se expõem, não conseguem muitas vezes trabalhar, né? E muitas vezes são pessoas que acabam procurando muito atendimento médico por causa dessas questões somáticas, né? Ah, estou com um problema de toda hora querendo fazer xixi, vou no urologista. Ah, estou com taquicardia, vou no cardiologista. E acabam buscando atendimento de uma maneira mais significativa. A fobia social, ela apresenta algumas comorbidades psiquiátricas, né? As mais frequentes são outros transtornos de ansiedade, como pânico, ataques de pânico, tamanha a ansiedade pela exposição, que podem virar ataques de pânico e isso ser confundido com transtorno de pânico, né? Ansiedade generalizada, que a pessoa mantém um basal sempre ansioso, né? Então, outros transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, a fobia social sendo uma doença crônica, ela gera uma ansiedade crônica. E a ansiedade crônica esgota o organismo. Cortisol aumenta na ansiedade e o cortisol cronicamente elevado causa depressão. Então, transtornos depressivos leves, moderados e muitas vezes até graves são relativamente frequentes. E o uso de substâncias, especialmente aquelas que são calmantes. A tendência de dependência ao álcool, dependência à maconha, dependência a calmantes como benzodiazepínicos, por exemplo, é bastante grande e relativamente frequente nos pacientes com fobia social, né? A fobia social geralmente precede, né, esses outros diagnósticos, por isso que eles são considerados comorbidades da fobia social, né? Se a gente for olhar os critérios diagnósticos do DSM-5 de uma maneira mais pormenorizada, a gente vai encontrar o seguinte. Desculpe que esse slide ficou com as letras pequenas, mas né, são os critérios do DSM-5. Então, o conceito. Critério A. Medo ou ansiedade acentuados acerca de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto a possível avaliação por outras pessoas. Exemplos incluem interações sociais, por exemplo, manter uma conversa, né? O fóbico social não estica a conversa, é sim, não, ok, tá, bom, às vezes nem responde, né? Fica quieto. Encontrar pessoas que não são familiares a ela, ser observado, como por exemplo, comendo ou bebendo, situações de desempenho diante dos outros, por exemplo, dar uma aula, proferir uma palestra, prova oral, o fóbico social, nossa, ama de paixão. Uma prova oral na frente dos colegas. Delícia! Em crianças, a ansiedade deve ocorrer em contextos que envolvem os seus pares e não apenas na interação com os adultos, né? Então, tem criança que tem vergonha de se expor para adulto, tá bem, faz parte do desenvolvimento. Mas criança que tem vergonha de se expor para outras crianças, uepa, tem que dar uma olhada nisso aí. Critério B. O indivíduo teme agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade. Ele está ansioso, fica ansioso porque está se expondo, mas ele fica com mais medo ainda de mostrar que está ansioso. E isso, obviamente, vai ser avaliado negativamente. Ah, como fulano fica ansioso quando apresenta alguma coisa. Ele sente como se fosse uma coisa humilhante, constrangedora, que vai provocar a rejeição ou, de uma certa maneira, essa manifestação de ansiedade vai até ofender as outras pessoas, né? E isso é uma preocupação além, é o medo de se expor e o medo de mostrar que está ansioso, o medo de decepcionar quem está ali por perto. Critério C. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade, algumas vezes pânico. Talvez a pessoa não perceba, pode não perceber o medo e a ansiedade, mas ela muitas vezes somatiza esse medo e essa ansiedade. Em crianças, o medo e a ansiedade pode ser expresso chorando, ataque de raiva, imobilidade, comportamento de agarrar-se aos pais, encolhendo-se ou fracassando em falar em situações sociais. Ou seja, algumas vezes a gente tem alguns equivalentes até em adolescentes e adultos jovens, né? Não necessariamente só em crianças. Critério D.
As situações sociais são evitadas ou suportadas com intenso medo ou ansiedade. Quer dizer, o fóbico social ele até encara, mas ele sofre para encarar aquela situação. Critério E. O medo ou ansiedade é desproporcional à ameaça real apresentada. A situação ela não é tão temerosa assim, mas a pessoa exagera, certo? Claro, tudo isso tem a ver com o contexto sociocultural. Contextos, por exemplo, onde as pessoas são culturalmente mais exigentes, em países de outro tipo de cultura, como, sei lá, os japoneses ou até os árabes, né, são extremamente exigentes para algumas situações, para algumas questões, mas isso tem que ser levado em consideração também. Critério F, esse medo, essa ansiedade exagerada ou até o comportamento evitativo persistente tem que estar durando pelo menos 6 meses para a gente poder fazer o diagnóstico de fobia social. Critério G, o medo, a ansiedade ou comportamento evitativo, né, que referido como esquiva, causa sofrimento clinicamente significativo ou um prejuízo funcional, funcionamento social, funcionamento profissional ou funcionamento afetivo, familiar. Em alguma área do paciente, da vida do paciente, tem que estar tendo algum tipo de prejuízo e sofrimento, certo? Critério H, o medo, a ansiedade ou o comportamento evitativo não é consequência de efeito fisiológico de algum tipo de substância, de algum tipo de droga. Por exemplo, cocaína, metilfenidato, que é um estimulante, algumas medicações clínicas, como, por exemplo, hormônio tireoidiano, hormônio para tireoide, se tiver em exagero, pode causar algum tipo de sintoma e isso levar o paciente a entender que é porque ele se expôs socialmente, ele confunde isso com fobia social. Então a gente tem que excluir que exista uma causa real para ele estar tendo aquele tipo de medo, né? Ou uma doença. Critério I. O medo, a ansiedade ou a esquiva não consegue ser explicado por sintomas de outro transtorno mental, como toque, por exemplo, né? Ou como pânico, ou como transtorno dismórfico corporal, ou como um transtorno alimentar, ou como um aspecto autista, né? Do espectro autista. E critério J. Se outra condição médica, por exemplo, doença de Parkinson, obesidade, desfiguração por queimadura, coisas reais, né, ou ferimentos. Se tiver isso presente, o medo, a ansiedade, a esquiva, o comportamento evitativo, não pode ser por causa disso, certo? Senão tem um motivo bem real. Se houver um motivo real, talvez não seja fobia social. É uma frustração da pessoa, uma rejeição da pessoa em relação a ela mesma, né? Então, para a gente poder fazer o diagnóstico de fobia social, a gente tem que respeitar esses critérios aqui todos, certo? Vamos adiante. A gente pode especificar se é uma fobia só de desempenho, uma fobia circunscrita de desempenho, ou se é uma fobia social generalizada, né? E existem alguns especificadores, né? Os indivíduos, por exemplo, com transtorno de fobia social do tipo somente desempenho, têm preocupações com desempenho que são geralmente mais prejudiciais na vida profissional. Então bota lá, especificador na vida profissional. Tem alguns exemplos, né? Músicos, dançarinos, artistas, atletas, né? Ou em papéis que requerem falar em público. Então, a gente pode botar para a vida profissional, falar em público, né? Os medos de desempenho também podem se manifestar em contexto de trabalho, na escola, na vida acadêmica, onde geralmente tem apresentação, né? E às vezes ele tem fobia social, por exemplo, para falar com o sexo oposto, mas não tem fobia social para apresentar um trabalho na faculdade. Então a gente pode especificar situações que caracterizam a fobia social lá no diagnóstico. Facilita, né, para quem for trabalhar com a terapia, né? Uma escala que nos ajuda interessantemente a medir a fobia social é a escala de Leibovitz, né? Então tem basicamente duas escalas aqui, uma de medo ou da ansiedade e a outra do comportamento evitativo. São duas escalas tipo Likert, que vai de 0, nenhum, até 3, intenso. Então a gente vai pontuando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, preocupação com falar em público. Aí tu bota lá, eu botaria 0 e 0, né? Aqui nessa
Cadê minha caneta? Eu botaria aqui 0, 0. Participar de pequenos grupos, né? Falar, eu pessoalmente, 0 e 0. Comer em locais públicos, 0 e 0. Beber com outros em locais públicos, eu botaria 0 e 0. Falar com pessoas em posição de autoridade, medo, ansiedade, vou botar um 1 aqui. Eu evito? Não, não evito. Agir, realizar ou falar em frente a uma audiência, 0, 0. Ir a uma festa, e aí vocês vão pontuando, né? Trabalhar sendo observado, escrever sendo observado, e assim vai. Existem mais alguns do outro lado de cá, né? Fazer prova, falar em reunião, e aí vocês vão botando aqui se é 1, se é 2, se é 3, se é 2, e aí no final basta a gente somar, certo? Então a gente vai ter a ansiedade de performance, que está representado pelas letras P aqui, e a ansiedade social generalizada representada pela letra S. E a gente vai ter scores que podem ir de uma certa maneira, né, de 50, até 51, menos 51, fobia social leve, entre 52 e 81, moderada, acima de 82 é uma fobia social grave. Já tem esses pontos de corte aí pra gente. Vale a pena a gente avaliar sempre antes de começar a tratar, porque a gente consegue mostrar para o paciente depois do tratamento quanto por cento ele melhorou, né, em relação lá ao início. Então, usar escalas às vezes é bastante interessante. Vamos ver diagnóstico diferencial de fobia social. Alguns, né? Talvez não dê para ver todos. Timidez. Pá, como é que eu diferencio fobia social de timidez? A gente diz que timidez passa a ser um problema quando ela é exagerada e interfere com o funcionamento normal da pessoa. Um paralelo tem sido traçado com a relação entre tristeza e depressão. Tristeza e depressão dentro de um contínuo, porque tristeza não é sinônimo de depressão, mas tristeza faz parte do critério de depressão. Timidez e fobia social podem estar dentro do mesmo contínuo, uma timidez sendo qualitativamente mais fraca, quantitativamente mais fraca, mas qualitativamente é muito parecido com fobia social. O problema na quantidade, na gravidade, é quando timidez passa a ser fobia social. O que a gente conjecturou é que faz sofrer e interfere, né? De repente um tímido até dá uma sofrida para apresentar um trabalho, mas não chega a interferir tanto no desempenho dele. Agora, se ele rodar porque ele não conseguiu apresentar, nossa, está interferindo muito porque o sofrimento é muito grande, né? Então é como se timidez e fobia social estivessem num contínuo. Quando passa a ser um, quando passa a ser outro, é muito subjetivo, é muito individual. É importante a gente diferenciar fobia social com ataques de pânico, de transtorno de pânico e agorafobia, né? Não são a mesma coisa, né? A gente já viu isso na aula de transtorno de pânico, né? Apesar de apresentarem sintomas em comum, o medo de ter um ataque de pânico, que é a agorafobia, é mais da agorafobia, né? Agora, se eu tiver medo de ter um ataque de pânico por causa que eu vou ter que me expor e vou passar vergonha, fobia social. Depressão. A diferença é que o fóbico social ele acaba se isolando socialmente pelo medo, por causa do medo de se expor, não porque ele não tem energia. A depressão já é por falta de energia, por desânimo, né? E existem outros transtornos para a gente diferenciar. Personalidade evitativa. Também dizem que faz parte de um contínuo entre personalidade evitativa e fobia social, como se fosse uma variação subclínica de fobia social, embora com desempenho ainda razoável, né? E na personalidade evitativa a pessoa não tem insight, ela não tem juízo crítico pelas evitações. Ela evita e para ela tá bom. Na fobia social não, a pessoa sofre, né? Na personalidade esquizoide existe o desejo pelo isolamento e não existe o medo da crítica alheia, mas eu quero ficar sozinho, não gosto de gente, simplesmente não gosto de gente. Então às vezes dá para confundir, né? Ansiedade generalizada, onde a pessoa não consegue relaxar, sempre tensa, né? Mas ela não tem necessariamente medo de se expor, né? Só a ansiedade que é persistente, não tem uma relação com
com alguma situação específica, né? A ansiedade social secundária a doenças físicas, a gente falou já de Parkinson, de repente tartamudez, que é gagueira, né? A pessoa fica com vergonha porque ela é gaga e acaba tendo fobia social e comportamento evitativo. E outros, né, como autismo, ansiedade de separação, coisas que surgem lá na infância, dismorfobia, que é o transtorno dismórfico corporal, eu tenho vergonha de alguma parte do meu corpo e não me exponho por causa disso. Fácil de confundir com fobia social, né? Em situações de oposição desafiante, simplesmente não quero sair. Todo mundo vai no aniversário do Chiquinho, eu não vou. Então, dissequem o fenômeno para poder fazer o diagnóstico diferencial. Explorem sempre o motivo. Por quê? E tá, fiz o diagnóstico diferencial. Como que eu trato uma pessoa com fobia social? Os objetivos principais do tratamento são reduzir a ansiedade antecipatória, reduzir os sintomas psicofisiológicos, somáticos, trabalhar, corrigir as cognições negativas, comportamentalmente descondicionar o comportamento evitativo, que a gente vai chamar aí de esquiva fóbica, e trabalhar os déficits das habilidades sociais que não foram treinados enquanto durava a fobia social, né? Como, por exemplo, a aproximação com o sexo oposto. Talvez um adolescente com fobia social não tenha treinado isso. Vamos treinar na vida adulta, não tem problema. Antes tarde do que nunca. Terapia cognitivo-comportamental é a que tem mais evidência no tratamento das fobias sociais, né? O objetivo é justamente o controle das reações ansiosas nas situações sociais e de desempenho, assim como também alterar as crenças e as respostas que mantêm esse comportamento. Trabalhar com pensamentos automáticos distorcidos, trabalhar com crenças distorcidas, com esquemas cognitivos que facilitem a manutenção dos sintomas. Entre as técnicas que podem ser utilizadas estão exposição ao vivo, dessensibilização sistemática, reestruturação cognitiva, bem importante, treinamento das habilidades sociais e técnicas de relaxamento diante das situações fóbicas, né? E, curiosamente, a terapia de grupo tem se mostrado eficaz, né? TCC em grupo para fobia social. Né? O que acontece é que, quando a gente está em grupo, existe uma identificação, uma unidade por causa de uma situação, e ali aquilo deixa de ser um problema. Então, fóbicos sociais em grupo, como todo mundo é fóbico social, talvez aquilo deixe de ser um problema ali. O problema é todo convencer os caras para chegar lá. Depois que eles chegam, terapia em grupo para fóbico social é que nem criança no banho, não quer entrar, mas depois que entra não quer sair. Forma os parça, né? Forma os amigos lá. Terapia farmacológica, muitas vezes necessária, embora as evidências não sejam a melhor coisa do mundo para a fobia social. A psicoterapia é realmente o nível A de evidência. A terapia farmacológica tem que ficar sempre para um plano B, especialmente quando há algum tipo de comorbidade, né? Depressão, outros transtornos ansiosos, né? O que a gente sabe que funciona? Medicações serotoninérgicas, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, fluoxetina, sertralina, paroxetina, qualquer um deles. A gente escolhe muito dependendo do perfil de efeitos colaterais. Benzodiazepínicos podem ajudar, calmantes, né, como clonazepam, que é o Rivotril, o bromazepam, o alprazolam, podem ser usados também, né, mas a gente tenta evitar, porque é mosca no mel, assim, né? A pessoa tem crise de ansiedade, começa a usar benzodiazepínica, ela não vai querer mais parar. E o potencial de dependência química aqui é grande, né? Então, a gente evita. Beta-bloqueadores podem ser úteis na fobia social circunscrita, especialmente quando tem alguma palestra, alguma exposição pontual, né? E aí, antes da situação de exposição social, tomando ali 1 hora antes mais ou menos, o propanolol, por exemplo, o atenolol, ajuda a reduzir a percepção dos sintomas somáticos. A pessoa não percebe o coração disparando, não percebe a sudorese, e isso não agrava a ansiedade na hora da exposição. Outros potencialmente, razoavelmente possíveis de ser utilizados, clonidina, a venlafaxina,
mais modernamente da família da venlafaxina, a gente tem a duloxetina e a desvenlafaxina, que também podem ser utilizadas, e a gabapentina, geralmente em doses um pouco mais altas, né? E tem alguns que não funcionam. Tricíclicos, que são os antidepressivos mais antigos, mais baratos, parece que não tem nenhum tipo de efeito, né? Buspirona, a própria bupropiona, tem pouca ou nenhuma eficácia, a não ser em alguma comorbidade, né? Que essas medicações possam nos ajudar. Ainda em relação à terapia farmacológica, tem algumas observações aqui. Por exemplo, leva tempo para fazer efeito. A obtenção da resposta pode ser, às vezes, levar mais de 2 meses para a gente conseguir um efeito razoável com o inibidor seletivo da recaptação da serotonina, né? Benzodiazepínicos, principalmente de alta potência, a gente pode levar 2 semanas para começar a ter algum efeito. Alta potência são aqueles que eu listei ali, né? Clonazepam, o diazepam e o alprazolam. A gente vai considerar refratário aqueles pacientes que não respondem ao tratamento no período superior a 3 meses. Não melhoram nada, nada, nada. Continua tudo igual. Pá, pode botar lá refratário à terapia. Manda para o remédio. Refratário a um tipo de remédio, 2 tipos de remédio, 3 tipos de remédio. Puxa vida, nós vamos ter que pensar em outras alternativas para esse sujeito aí, porque tá ficando complicado, né? Quando a fobia social atinge um nível de melhora razoável, o paciente está satisfeito com o seu desempenho, não está mais sofrendo tanto, a gente avisa o paciente que a manutenção do tratamento deve ser por pelo menos 1 ano. Isso farmacologicamente falando. Psicoterapia nem se fala, talvez muito mais tempo, né? As taxas de recaída são altas, né? Se a gente interromper as medicações antes desse 1 ano de tratamento. E a gente tem outras formas de tratar também a fobia social, né? Isso são recomendações que eu acho que servem para qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, né? Atividade física regular, especialmente se for esporte, alguma coisa um pouco mais divertida, e se for em grupo, melhor ainda, né? Qualquer tipo de atividade física vai ser boa, mas se for em grupo, talvez melhor, né? Ah, mas eu quero fazer natação, tá bem, ótimo. Mas se for em grupo, né, melhor. Técnicas de relaxamento um pouco mais elaboradas, como yoga, tai chi, que é uma arte marcial, e até mais modernamente o mindfulness, podem ser bem interessantes para a fobia social, especialmente naquelas situações de confronto com as situações fóbicas, né? E, como já foi mencionado, as terapias em grupo, né? Só que o paciente tem que ser convencido de que o cérebro dele precisa se habituar com exposições em grupo. Depois que se habitua, barbada. Quanto mais a gente treina, mais fácil fica de a gente obter o nosso desempenho, certo? Então, algumas vezes a gente vai ter que, não botei aqui, né? Mas a gente vai ter que trabalhar também, muitas vezes, com a situação da família. É difícil, algumas vezes, a família entender a fobia social, né? Aceita um pouco mais quando é em meninas, mulheres, fica mais em casa, ajeita a casa, dona de casa, cria os filhos, não sai muito, né? Culturalmente ainda é assim, né? Mas a família muitas vezes exige que a pessoa tenha um desempenho, precisa ir na faculdade, precisa se formar, precisa casar, precisa ter filho, e o fóbico social às vezes não consegue. Então a família tem que entrar muitas vezes nesse tratamento, nesse processo terapêutico junto com a gente. E era isso, certo? Nos vemos então na próxima aula, porque esta aqui está acabada. Divirtam-se estudando.